Fala aí pessoal, vou estar resolvendo aqui agora o exercício 19 do capítulo 7. Bom, a letra A pede aqui para determinar a resistência total do circuito vista pela fonte, que no caso é a resistência total vista aqui a partir da fonte, combinando os elementos resistivos. Bom, fazendo uma breve análise aqui do circuito, o que a gente percebe? A gente tem aqui a nossa referência, que é o nosso 0 volt. A gente tem aqui uma elevação de potencial causada pela fonte, que vai do menos para o mais. Então, neste ponto aqui do circuito, nós temos mais 32 volts, certo? A gente percebe que aqui, ó, dentro dessa área que eu estou demarcando aqui, não há presença de nenhum elemento que vai causar uma queda de tensão no nosso circuito. Então aqui nós temos um nó do sistema, onde nesse nó, toda a tensão que vai estar em qualquer ponto desse nó é a tensão da fonte, que é de 32 volts. Então, o que isso significa? Que se aqui é 32 volts, aqui também é 32 volts, aqui é 32 volts, aqui também é 32 volts. Beleza. Se aqui é 32, seguindo aqui, então aqui também é 32 volts e aqui 32 volts. Outra coisa que dá para a gente perceber aqui é o seguinte: se aqui é meu ponto de referência, então tudo que tiver dentro dessa área que eu estou selecionando também é a nossa referência de 0 volts. Então, aqui qualquer ponto aqui do circuito que esteja dentro dessa área demarcada é 0 volts. Então isso quer dizer que aqui é 0 volts, aqui é 0 volt, aqui é 0 volt, aqui também e aqui também. Então a gente percebe aqui que nesse circuito todos os elementos resistivos dele estão sob a mesma diferença de potencial. Por quê? O resistor R1, por exemplo, de um lado dele temos aqui 32 volts, que é a tensão da fonte. No outro ponto de conexão temos aqui 0 volt. Resistor 2, mesma coisa. 32 volts de um lado, 0 volts de outro. Ou seja, tensão da fonte de um lado, tensão da referência do outro. Resistor 3, mesma coisa. Tensão da fonte de um lado, tensão da referência do outro. Resistor 4, mesma coisa. Tensão da fonte desse lado, referência desse lado, e o resistor 5 a mesma coisa. Tensão da fonte de um lado e tensão da referência do outro lado. E o que isso significa? Significa que se todos os meus elementos do sistema, do circuito, estão sobre a mesma diferença de potencial, ou seja, conectados entre os mesmos dois pontos do circuito, então todos os elementos aqui estão em paralelo, porque eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Então, na letra A aqui, a minha resistência total vai ser o quê? Eu já vou reorganizar aqui de uma maneira que fica mais fácil, porque está todo mundo em paralelo. O R5 ele tem o mesmo valor que o R1, que é 16 ohm. Então, vou colocar aqui R5 paralelo com R1, paralelo com R2, paralelo com o R3, paralelo com R4. Bom, todos os elementos do circuito estão em paralelo. A maneira mais fácil de você fazer é fazendo 2 a 2, que no caso seria R5 com R1. Os dois têm valor de 16. Quando temos dois elementos resistivos com o mesmo valor, o equivalente do paralelo dos dois vai ser igual a metade desse resistor. Então, o paralelo de R5 com R1 vai ser o paralelo de 16 com 16, que vai dar 8. Então, aqui é 8. Então, 8 paralelo com R2, o R2 também é 8. Paralelo aqui com R3, paralelo com o R4. 8 paralelo com 8 dá 4 ohm. Vai ficar 4 paralelo com R3, paralelo com R4. Opa,
deixa eu colocar o valor de R3, né? O R3 é 4, então fica 4 paralelo com 4, paralelo com o R4. 4 paralelo com 4 vai dar 2, e fica 2 paralelo com o R4, que é 32. Então, RT, a resistência total vista pela fonte é isso. Então, isso aqui é o mesmo que 2 vezes 32 dividido por 2 mais 32, que aqui no caso vai ser 64 sobre 34. Então, fazendo isso aqui na calculadora, 64 dividido por 34 vai me dar ali uma resistência total igual a 1,882. Bom, beleza? Uma outra maneira de se fazer isso aqui tudo seria utilizando a fórmula de resistores em paralelo, né? Seria fazer RT igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. E se você fizer o resultado disso, vai ser igual a 1,8821. Beleza. Então, a letra A está feita, a resistência total do circuito está encontrada. Pediu agora na letra B para calcular a tensão V1 e V4. V1 é a tensão aqui sobre o resistor R1. Se a gente verificar aqui, ó, do lado de cá a gente tem 32 volts e do lado de cá a gente tem 0 volts. Então a diferença de potencial, né? Então vou fazer aqui letra B. V1 vai ser igual à tensão da fonte, que está aqui, menos a tensão da referência. Então vai ser 32 volts menos 0, que vai dar 32 volts. V4. V4 vai ser 32 volts, que também é a tensão da fonte que está aqui, menos a tensão da referência. Então V1 também, V4 também é igual a 32 volts. E no início do exercício também a gente mostrou que todos os resistores do circuito estavam sobre a mesma diferença de potencial, a mesma DDP. Então, nesse sentido, todos os resistores, a tensão em todos os resistores tem que ser a mesma. Beleza. Na letra C, pede para calcular a corrente 3 e pede para determinar o sentido dela. Então, a corrente 3 é a corrente sobre o resistor R3. Então, lei de Ohm, né? Letra C, a corrente I3 vai ser igual a tensão sobre o resistor, né? A gente tem aqui, sobre esse resistor, a gente tem a diferença de potencial de 32 volts, dividido pelo resistor 3, que é 4 ohm. Então, isso aqui implica que a minha corrente I3 vai ser igual a 32 dividido por 4, vai ser igual a 8 amperes. E agora, para determinar o sentido, como que a gente faz? Eu sei que a corrente ela vai circular sempre de onde? Do maior potencial para o menor potencial. Do lado de cá, onde eu fiz a bolinha azul aqui, tem 32 volts, e do lado de cá nós temos referência. E como a tensão, a corrente vai sempre do maior potencial para o menor potencial, o sentido da corrente I3 é esse aqui, ó. Ele é marcado pela seta aí. Então, minha corrente I3 é essa aqui. Fechou? Agora pede na letra D. Determinar a corrente IS, né, que é a corrente aqui da fonte, através de cada elemento e aplicando a lei de Kirchhoff da corrente, aplicando a lei de Kirchhoff para a corrente. Então, a gente vai calcular a corrente aqui sobre cada letra D, né? Sobre cada resistor, e no final a gente vai somar ela, né, para saber qual que é a corrente. Então, minha corrente S vai vir aqui e vai se dividir aqui nos elementos resistivos, né? Vai vir uma corrente que vai descer aqui, que é I5. Temos aqui
I5, temos aqui a corrente I4, temos aqui a corrente 3 que a gente já achou, temos aqui a corrente I2 e temos aqui a corrente I1. Então vamos calcular uma por uma, né? Primeiro, I1. I1 vai ser igual a 32 volts, né? Dividido por 16 ohm, que vai ser 2 ampere. O que vai ser I2? I2 vai ser igual a 32 volts. Eu já vou fazer direto aqui a tensão, porque todos estão sob a mesma diferença de potencial. Então, I2, o resistor o R2 é de 8 ohm. Então, 32 dividido por 8 ohm, que vai ser igual a 4 amperes. Minha corrente I3 vai ser igual a 30... já achei a corrente 3, né? I3 é igual a 8 amperes, que é o 32 volts dividido por 4 ohm, que é o 8 amperes. Minha corrente I4 vai ser igual a 32 volts dividido por 32 ohm, que vai ser igual a 1 ampere. E minha corrente I5 vai ser igual a 32 volts dividido por 16 ohm, que vai ser igual a 2 amperes. Então, a minha corrente que vai drenar aqui da fonte, o que ela vai ser? Minha corrente IS vai ser igual a I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5. Então vai ser igual a 2 mais 4 mais 8 mais 1 mais 2. Então IS igual a 2 com 8, 10, 14, 15, e S vai ser igual a 17 ampere. Ok? Beleza. Determinada a corrente IS, beleza. Pede para calcular a resistência total a partir da tensão da fonte por IS. E pediu para comparar a resposta, né? Então, a resistência total que pede ali é fazer a partir da tensão da fonte E dividido por IS, né? A tensão da fonte é 32 volts dividido por IS, que é 17 amperes. Isso implica que a resistência total vai ser, tem que dar igual, né? Se é um circuito equivalente. Então, temos aqui isso, 32 volts dividido por 17 amperes, que é igual a 1,882 ohms. Então, se for para comentar, o que a gente observa, né? Que se a gente reduzir o circuito, a gente consegue chegar na resistência equivalente e que a lei de Kirchhoff das correntes são válidas, né? Seria mais ou menos isso, porque o resultado, tanto fazendo de uma forma ou de outra, deu o mesmo resultado.